vocês não conhecem, mas é um filme muito interessante para falar a respeito de dependência química, que é uma área que eu tenho um relativo conhecimento. E aí eu estava um pouco empolgado com esse filme, mas, de repente, por conta de indicações, 2 ou 3 pessoas me indicaram o Botem Medo, e aí, num fim de semana, na minha casa, no interior, eu assisti o Botem Medo, e ele mexeu bastante comigo, e eu falei para Rosana, eu acho que eu quero trocar o filme, não? Ainda dava tempo de trocar, e aí a gente optou para fazer o Botem Medo. É um filme de cerca de 2 horas e 50 de duração, um filme que é escrito e dirigido por um diretor chamado Ari Aster. Esse é o 3º filme dele, apenas. Ele tem uma carreira relativamente curta na filmografia. Um filme bastante difícil em alguns aspectos, bastante complexo, né? Mas eu acho que, justamente por conta dessa complexidade, era legal trazer ele para cá e poder fazer algumas ampliações, tá? Para poder me guiar nas amplificações, eu tenho aqui uma apresentação em PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se tudo dá certo aqui. Me digam, por favor, se vocês estão vendo aqui uma tela de PowerPoint. Tudo bem? Sim. Sim? Tá? A gente estava testando, eu não consegui fazer ele no formato de apresentação e, ao mesmo tempo, ter uma janela para ver vocês, tá? Então, eu vou correr em cima dele dessa forma que está aqui. Eu acho que o prejuízo vai ser pequeno para aquilo que eu pretendo fazer. Tudo bem? Começando esse exercício, né, eu queria dizer que, na minha visão, o exercício de análise de um filme é uma aproximação com aquilo que em psicologia eventualmente a gente faz com sonhos, com casos clínicos, com um mito. Né? Então, o filme, né, um filme de cinema é uma peça de arte, portanto, uma peça simbólica, né? E esse filme, particularmente, tem muitas referências embutidas. Tantas referências embutidas que, se a gente fosse navegar em uma por uma, provavelmente a gente ficaria a noite toda em cima do filme. Tá? Eu vou pensar algumas, né? Mas ele tem muitas referências, ele é bastante complexo. Nesse tipo de exercício, a gente faz alguma coisa que é dizer, olha, isso daqui significa aquilo. Essa outra coisa significa uma outra coisa, né? E esse exercício é um exercício do ego. Tá? Então, o ego, né? Estou falando aqui termos, não sei se, provavelmente nem todos que estão aqui são psicólogos, mas a grande maioria é psicólogo, né? Eu vou tentar transitar numa zona intermediária, para não perder o linguajar, mas ao mesmo tempo não ficar muito hermético, né? Então, quando a gente está falando de ego aqui, a gente está falando de um exercício de uma parte da nossa psique que busca estabelecer relações causais, que busca explicar as coisas. Tá? Então, todo exercício de filme, todo exercício de análise de filme é um exercício egóico. Quando a gente fala isso corresponde àquilo, primeiro, não significa que seja uma verdade. Muito pelo contrário, tá? Um símbolo, ele traz naturalmente um excedente de significados. Então, diferentes pessoas podem ver coisas diferentes, e essa é justamente a riqueza do símbolo. Tá? Portanto, esse exercício é sempre inferior à imagem. Tá? A imagem, a produção do artista é a parte mais importante. O que a gente está fazendo aqui é brincar com a imagem, fazer esse exercício de ampliação, né, condizentemente com uma sexta-feira à noite. Tá? Ainda, né, um pouco dentro da questão, né, para quem tem pouca fluência, né, quando a gente fala de um símbolo,
essa definição aqui diz, né, um símbolo é uma imagem, objeto, palavra ou ideia que representa algo mais do que seu significado literal. Símbolos são conteúdos psíquicos que carregam um significado inconsciente e universal, conectando-se a arquétipos, padrões inatos da psique humana. Uma possível definição, tá? E os símbolos têm várias características, né? Uma delas é justamente a multivalência, ou seja, o excedente de significados. Possuem múltiplos significados, portanto, eles não se limitam a uma única interpretação. Há várias interpretações possíveis para o mesmo símbolo. Né? Além disso, tem a característica de proverem do inconsciente, de trazerem algum tipo de universalidade e dinamismo. São mutáveis, eles se transformam ao longo do tempo. É esse, inclusive, um dos motivos dos mitos clássicos irem se atualizando em novas formas, novas estruturas narrativas. Tá? E a função do símbolo na psicologia analítica é fundamental porque ele expressa conteúdos inconscientes e ele tem aí função de integrar a personalidade, promover a cura e estimular a criatividade. Então, toda vez que a gente está se expondo a esse tipo de material, além da gente estar crescendo do ponto de vista humano, a gente está, de alguma maneira, encontrando imagens que têm uma função estruturante na nossa psique. Tá? Em relação ao Bo Tem Medo, o Bo Tem Medo é um filme do ano passado, de 2023. O diretor é esse carinha que está aí na tela, vocês veem, bastante jovem, não tenho certeza da idade, do Ari Aster. Tá? E é um filme que constela opiniões e emoções bastante distintas. Eu coloquei algumas aqui, né? Esse cara da The Wrap dizendo, é um estudo extraordinário e deliciosamente demente de uma alma torturada de memórias amontoadas. Um outro, né, da United Press, há uma história objetiva em Bo Tem Medo, mas também uma metáfora que pode provocar análises e conversas muito depois do épico de 3 horas. Qualquer aspecto é uma experiência que vale a pena, e aqueles que se envolverem em ambos serão exponencialmente recompensados. Uma outra opinião aqui, da Awards Radar, o rapaz fala, você tem que respeitar Ari Aster por conseguir que Bo Tem Medo seja produzido e lançado no mundo. Isso é diferente de curtir o filme, que é confuso, extremamente desagradável, e 3 horas de minha vida que nunca mais terei de volta. Tá? Então, esse tipo de reação que normalmente o filme constela. Né? Além desse tipo de reação, eu tenho que dizer para vocês que a primeira vez que me referenciaram um filme, quem fez isso foi um afilhado meu, uma pessoa, né, bastante simples em vários aspectos, e que mais complexo em outros, né, e que assistiu o filme e me disse assim, olha, eu não entendi muito, mas eu acho que você vai gostar. Né? Isso é a expressão de ser afetado por um símbolo. Né? Eu não entendi muito, eu não consigo dizer, né, o que é exatamente a respeito do que é o filme, mas eu acho que você vai gostar. Né? Porque ele sentiu que tinha alguma coisa ali que, né, que conectava com a minha profissão. Maneiras como o filme tem sido colocado na imprensa, na mídia. Bo Tem Medo é uma metáfora para a ansiedade, é um retrato da culpa e do luto, é uma crítica à sociedade moderna, é uma jornada de autodescoberta, uma análise da relação entre mãe e filho, uma exploração da psique humana e dos seus mecanismos de defesa, uma crítica à medicalização da saúde mental ou uma reflexão sobre o significado da vida e da morte. Então, vocês veem que na própria definição a respeito do que é o filme, né, o símbolo consegue ativar diferentes áreas da psique, cada um dos críticos, de alguma forma, traz uma visão diferente. O filme, na minha visão, tem alguns motivos arquetípicos, né? Como está colocado, inclusive, antes nas críticas, ele tem uma narrativa
épica. Ele tem uma narrativa de uma Odisseia. Né? Odisseia, uma obra clássica, né? Uma das grandes obras clássicas da humanidade, de Homero, vai narrar a volta de Ulisses a Ítaca depois da Guerra de Troia, depois de terminada a Guerra de Troia. O retorno para casa é um dos motivos arquetípicos de muitas obras simbólicas que estão presentes nos vários campos da arte. Tá? Eu entendo que o Botem Medo se encaixa dentro dessa estrutura. Inclusive, é curioso porque o cartaz de divulgação do filme mostra o personagem com várias idades, né? Trafegando aí ao longo da vida. Então, é uma narrativa épica de retorno para casa, um dos motivos arquetípicos na mitologia. Uma outra coisa que eu entendo que o filme traz é a figura do herói trágico. A gente está relativamente acostumado a narrativas épicas em que o herói consegue cumprir os objetivos, vencer as dificuldades e conquistar o prêmio, né, transformando ele, transcendendo da posição anterior à tarefa para uma nova pessoa depois da tarefa. Mas há vários casos, várias narrativas de heróis que não conseguem fazer a travessia, que não conseguem fazer a jornada. Esses heróis, de alguma maneira, vão perecer no meio do caminho por conta de uma falha. E a gente vai tentar ver um pouco aqui qual que seria a falha. Né? Normalmente, essa falha é uma falha ética ou moral. Né? Qual que é a falha, no caso do Bo, que traz ele para esse campo do herói trágico. Né? E, além disso, eu entendo que ele traz arquetipicamente afetos de medo, culpa e relações parentais. Então, é um filme que fala de coisas que são profundas, estruturantes na nossa psique, na minha forma de ver. Só mais um pouquinho para falar a respeito de características do herói trágico, né? A falha trágica, onde o herói comete um erro crucial, geralmente por híbris, orgulho desmedido, que leva à queda. O sofrimento, o herói trágico experimenta sofrimento intenso como resultado de suas ações, e a catarse, o sofrimento do herói provoca no público um sentimento de purificação e catarse. Essa parte eu acho que o Ari Aster não quis provocar na gente. A gente não fica muito com a sensação de catarse quando a gente termina de ver o filme. Os elementos típicos da tragédia, a amartia, que é a falha trágica do herói, a híbris, o orgulho desmedido que leva o herói à sua queda, a peripécia, reversão da sorte do herói, a anagnoresis, que é o reconhecimento da falha pelo herói, correspondente na nossa cultura à confissão, né? É necessário confessar em algum momento, a nêmesis, que seria a purificação, e catarte, que seria a purificação emocional do público. Tá? Na mitologia grega, a gente tem vários exemplos de heróis trágicos, Édipo, sua filha Antígona, Jasão, sua esposa traída Medeia, Aquiles, Tântalo, Prometeu, Agamenon, Cassandra, Níobe e por aí afora. Né? Isso só para falar de mitologia grega. Né? Outras narrativas sobre heróis trágicos também são bastante presentes, por exemplo, nas obras de Shakespeare, que, aliás, são mencionadas uma ou duas vezes ao longo do filme. Alguém aqui viu Shakespeare no filme? Ninguém viu Shakespeare no filme. Ok. Uma outra coisa que aparece também bastante no filme é a ideia de um destino, representado aí pelas moiras. As três senhoras que cortam, dão um nó e tecem a teia do destino. Então, esses heróis estão fadados ao sofrimento e à morte, mesmo com suas qualidades heróicas.
Analisar um filme pode ser um exercício livre ou pode ser um exercício com algumas chaves estruturantes. A Bárbara falou aqui se a parte do Teatro da Floresta seria... Exatamente, Bárbara. É lá no Teatro da Floresta que aparecem trechos de obras shakespearianas. A gente vai chegar lá. Né? Essa estrutura narrativa, né, já tem muitos autores, inclusive entre nós, provavelmente, muita gente se lembra, como eu, do Joseph Campbell, que estruturou essa ideia, né, do herói de mil faces, dizendo que toda narrativa é uma jornada heróica, e essa jornada, de alguma maneira, pode ser decomposta nessa estrutura de apresentação, desenvolvimento, peripécia e resolução. No caso de uma estrutura odisseica, épica, essas estruturas vão se dar através de camadas, tá? Que é um pouco o que acontece no filme Botem Medo. Eu dividi ele aqui nesses seguintes momentos. O momento inicial, que é a conversa dele com o analista, o momento em que ele está na cidade, a representação da cidade, o momento em que ele está no subúrbio, e dentro do subúrbio, a lembrança de uma viagem de navio com a mãe dele, a trupe de teatro na floresta, onde tem elementos importantes, a narrativa da jornada da vida, e, no fim dessa parte do filme, o sonho recorrente que ele tinha, que ele, inclusive, queria levar para análise, e o analista não deixou. Né? E, por último, a chegada à casa, onde ele vai se dar ao encontro da história da vida dele, vai reencontrar o amor perdido, ainda nessa chave trágica, vai ter o diálogo decisivo com a mãe, o encontro com o pai, e, por último, o julgamento e a morte. Bom, daqui para frente, a grande maioria dos slides vão ter cenas do filme, e eu vou tentar, cronologicamente, colocar, né, os elementos simbólicos e como que eles vão sendo expostos. A Elaine acabou de perguntar, inicia com o nascimento dele, não é? Exatamente, Elaine. Essas primeiras cenas que estão colocadas aqui, né, são cenas de fundos borrados, em que aparece a imagem, né, do nascimento dele, e lá no nascimento dele você já vê que ele vem para um ambiente conturbado, né? Tem muito ruído, barulho, a mãe dizendo, você derrubou, o médico falando que não derrubei, né? Você matou o meu bebê, não, ele está respirando. Né? Então, a primeira cena é essa, até que ele leva a famosa palmada no bumbum, né? Chora, e aí corta para a cena inicial, né, onde, né, tem lá os dizeres Botem Medo, e logo em seguida para essa cena dele entrando no consultório do psiquiatra ou psicanalista, da psicoterapia, digamos assim, dele. Né? A minha interpretação desse jogo de cena é que o autor, de alguma maneira, reforça logo no princípio que a vida de Bo não aconteceu nada. Bo é um herói trágico, na minha visão, porque ele recusou a vida. E do nascimento até o momento da análise, eu não tenho nada acontecendo. Então, esse é o primeiro momento do filme. Logo em seguida, você vai ver ele lá em diálogo com o analista. Ele vai falar que ele está com com alguns sintomas que talvez possam ser câncer, o analista diz que não é nada, né? Ele vai dizer que ele teve de novo aquele sonho, né? O analista recusa a análise do sonho, e nesse momento tem a mãe dele ligando e dizendo para ele, né, provavelmente, como que ele pretende ir para casa,
porque no dia seguinte ele tem ali algum tipo de celebração a respeito do aniversário de morte do pai dele, né? O aniversário de morte do pai dele, curiosamente, é o aniversário de concepção do personagem. No filme, na medida em que o pai concebe, né, tem a ejaculação, que vai dar origem ao Bo, ao mesmo tempo ele morre. Então, quando a gente fala do aniversário de morte, é um aniversário de nascimento, né? Tem esse sinal da mãe, a mãe está convocando ele, né? E o analista escreve, em algum momento, né, a palavra culpa. Ele escreve a palavra culpa e ele vai perguntar para o Bo, né, se o Bo desejaria que a mãe dele morresse. O Bo fica assustado, né? O psiquiatra diz que esses sentimentos podem coexistir, e aqui já a gente tem uma cena do sonho recorrente do Bo, que o psiquiatra recusa, né? Quando o Bo fala, eu tive aquele sonho de novo, o psiquiatra fala, vamos manter o foco, né? O foco é aquilo que você deve fazer, de alguma forma. E o psiquiatra vai receitar para ele uma medicação. Tá? Fica sugerido aqui nessas cenas, né, uma relação bastante falha, que depois a gente comprova que de fato entre o paciente e terapeuta. Né? Olhando essas cenas, eu fui tentar relembrar um pouco, né, do que o Jung falava a respeito do que pode levar ao fracasso da análise. E eu encontrei esses elementos, né? De novo aqui, a partir da minha leitura dos textos do Jung. Falta de motivação, o paciente não está realmente disposto a se engajar no processo analítico. Resistências, o paciente resiste a explorar conteúdos inconscientes dolorosos ou desafiadores. Transferência negativa, o paciente desenvolve uma relação negativa com o analista, dificultando o processo terapêutico. Falta de empatia. O analista não consegue se conectar com o paciente e compreender as suas necessidades. Algumas vezes que eu li o Ari Aster na internet, ele disse que ele tentou colocar nesse filme todos os medos dele. E um dos medos dele é medo de remédio. Então, né, várias coisas que vão aparecer aqui são expressões, né, do próprio Ari Aster tentando conversar com esses medos. O Bo sai do consultório do analista, né, e vai em direção à sua casa. No caminho de direção da casa, ele encontra esse vendedor ambulante que está vendendo ali vários objetos de cerâmica, e entre os objetos ele vai comprar uma miniatura de alguma coisa que parece um pequeno anjo, uma estátua materna. Né? Essa estátua vai aparecer de novo depois, quando ele chega em casa, lá no filme. Essa primeira parte, depois, né, do consultório, eu chamei de Cidade Sombra. Estou brincando aqui com o Cidade Alma, do James Hillman. Né? No caso do filme, é Cidade Sombra, né? Porque os elementos que aparecem da cidade são todos apavorantes e aterradores. Inclusive, muitas pessoas com quem eu conversei, que ficaram com uma certa repulsa do filme, tiveram essa sensação por causa dessa primeira parte, né? Que de fato é bastante repugnante. Entre a parte do analista e o término desse ciclo, que vai acontecer quando o Bo é atropelado, a gente tem cerca de 45 minutos, mais ou menos. Né? Bastante coisa num filme. Então, essa parte do filme, de alguma maneira, na minha visão, é feita para provocar esse desconforto. E essa é uma das vantagens da obra, né? Da obra artística. A estética é fundamental. Então, aqui a gente está falando o que a imagem comunica.
A imagem comunica coisas que estão além da capacidade de apreensão do ego. Se eu puder me desconectar um pouquinho do isso significa aquilo e me conectar com a imagem, eu obtenho coisas muito valiosas. Então, nesse primeiro momento, né, o que a gente vê é essa cidade deteriorada, né? Há uma cena, logo depois que ele compra o presente para a mãe, em que tem uma pessoa que está prestes a se suicidar, e todo mundo que está embaixo está com um celular filmando e dizendo para o cara pular para se suicidar. Algo que provavelmente acontece hoje em dia, se alguém estiver na beira de um prédio se suicidando. Eu não duvido nem um pouco que tem um monte de gente com o celular para cima, apontado e filmando e dizendo para a pessoa, pula, pula, pula. Né? Então, como eu disse, né, tem bastante de crítica social no filme. Então, essa cidade deteriorada está aparecendo aqui. Né? E num determinado momento aparece esse personagem, né? Esse personagem aparece correndo atrás do Bo, né? E na minha interpretação é uma visão da sombra, dos aspectos sombrios que ficam correndo atrás do nosso ego que tenta se proteger. Né? Algumas frases do Jung a respeito: tudo que irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Até que você torne o inconsciente consciente, ele controlará a sua vida e você o chamará de destino. A sombra é um arquétipo e, como tal, é uma parte da psique que não está sob controle consciente. Então, eu entendo que há representações de sombra nessas imagens, né? E essas representações continuam na medida em que o Bo chega na casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele ele se depara com um aviso de que há uma aranha, né, uma chamada aranha violinista no prédio. Né? Essa aranha, o nome científico dela é Loxosceles reclusa. Né? Curiosamente, é uma aranha que não tem muito na América do Norte, tem mais na América do Sul, e na Espanha ela é bastante presente. Né? Então, novamente, aqui tem um simbolismo por trás. Eu vou deixar para falar um pouco do simbolismo da aranha na outra cena em que ela aparece, que é aquela cena da banheira. Uma outra cena também que causa normalmente bastante confusão e bastante repulsa em quem assiste o filme. Tá? Mas eu entendo que ele está falando aqui desde já, né, dessas coisas que habitam o interior do indivíduo, né, e que são representantes de aspectos sombrios, de aspectos não elaborados e reprimidos. Uma cena bastante curiosa nesse momento, quando ele entra em casa, ele fala, oi pai, para essa figura que está aí na parede. Normalmente, quando você assiste ao filme pela primeira vez, essa cena passa batido, porque é muito rápida e você não se dá conta. Né? O pai está presente ou o pai está ausente? Ele conhecia o pai ou não conhecia o pai? Essa é uma dúvida que fica no filme. E essa imagem, logo no começo, sugere que, de fato, ele conhecia o pai dele. O pai dele estava presente, de alguma forma, em algum momento da vida dele. Vocês podem ver, inclusive, que esse personagem que aparece, né, é parecido com aquele que vai ser nomeado como pai dele lá na floresta. E aí, ele está dentro de casa, e dentro de casa ele vai estar, né, às voltas com os tormentos dele, com as imagens na televisão, mostrando o mundo externo deteriorado e perigoso. Então, também tem essa metáfora de forma muito forte, né? O mundo externo é perigoso, o mundo externo é perigoso, o mundo externo é perigoso, está deteriorado. Junto com isso, aparece uma foto, que é a foto do amor perdido, que ele carrega desde sempre, né? Com ele, o presente que ele comprou para a mãe, eu vou apontar para vocês como ele aparece lá na frente de novo, e a mensagem dele, né? Cara mamãe, eu sinto muito, esse é o aniversário da morte do papai. Obrigado. Eu sinto muito. Love you. Na hora que ele vai escrever you, a caneta falha. Ele tem que pegar outra caneta
né? Representando aqui uma dificuldade de expressar essa emoção positiva, né? A desculpa, me desculpe, me perdoe, isso sai fácil, né? O love you ou o hate you sai com dificuldade. Ele tem aquela noite terrível em que ele quase não dorme, né, por causa do vizinho que fica invadindo ele com os bilhetes e com a música, e aí no dia seguinte ele acorda tarde, vai colocar as coisas dele para fora, e quando ele vai colocar as coisas, ele é roubado. A chave do apartamento é roubada, a maleta é roubada, né, e aí ele tem que falar com a mãe dele, que ele está com problemas e que ele não vai conseguir ir, né? No diálogo com a mãe lá na frente, a gente fica sabendo que, de alguma maneira, isso pode ter sido uma fantasia dele, simplesmente para não ir ao encontro da mãe, essa mãe apavorante. Né? Algumas frases aqui que eu acho que são emblemáticas, né? Ô, cenourinha, né? Eu teria problemas psicológicos se a minha mãe me desse apelido de Cenourinha, né? Oi, Cenourinha, já está no aeroporto, né? Ele fala, né? Posso ir até você para te dar menos trabalho, né? O que acha que eu devo fazer? Isso vai ser uma constante, né? E é uma constante nesse tipo de estrutura de personalidade. Muitos de nós aqui somos psicólogos clínicos, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Essa ideia, né? A insegurança, né? Pautada pela culpa e pelo medo, fazendo com que o indivíduo não se responsabilize pela vida e coloque sempre no outro essa carga. O que você acha que eu devo fazer? Né? A mãe dele diz, faz o que acha certo. Né? E ele pergunta, qual seria a coisa certa para você? Então, aqui tem já o desenvolvimento desse personagem que é extremamente infantilizado, extremamente incapaz de dar conta da própria vida. A partir disso, vai ter uma sequência em que ele toma o comprimido dele, que foi prescrito pelo médico, não consegue ter água para tomar o comprimido, e aí ele tem que sair para comprar água. Antes de sair, ele olha pela janela e ele, de novo, vê esse mundo ameaçador. Na hora que ele vai até a loja de conveniência, em frente ao apartamento dele, compra água e toma água, tem lá um incidente em que as pessoas começam a entrar dentro do prédio dele, né? E no apartamento dele. Na minha interpretação, isso é uma figura metafórica para o sofrimento. O Levi está falando, tem um aspecto da hipocondria aí também, com certeza, Levi, né? A hipocondria, aliás, é justamente, né, um traço dessa estrutura de personalidade que fica sempre construindo fantasias de doença, né? No fundo, é uma pessoa extremamente controladora que provoca sofrimento em si mesmo. Mas, enfim, né, essa imagem da população de rua invadindo o apartamento dele me levou a pensar que o diretor estava falando um pouco daquilo que é o funcionamento do indivíduo com um ego frágil. A estruturação de ego, como todos nós aqui sabemos, né, é um elemento fundamental no processo de desenvolvimento humano. Todos nós, de alguma maneira, passamos por uma fase de inflação do ego, né, de narcisismo primário. Esse narcisismo, depois, com o decorrer do desenvolvimento, tem que ser liquidado, tem que trazer o indivíduo para sua dimensão humana, né? Mas o indivíduo que não consegue se estruturar adequadamente vai caminhar pela vida com um ego frágil. E isso é um grande problema, inclusive do ponto de vista profissional, porque o indivíduo com um ego frágil não consegue entrar em diálogo dialético com o outro, não consegue entrar em contato com o outro dentro de si. Por quê? Porque essa estrutura, originalmente sendo frágil, faz com que o indivíduo fique o tempo todo sentindo a iminência de um colapso. E, para mim, é isso que representa essa cena em que o apartamento do Bo
é invadido por todos esses elementos que estão aí fora, né? Então, o ego frágil trazendo um mundo externo ameaçador, a sensação de colapso e a invasão de conteúdos do inconsciente. O Bo acorda no dia seguinte com um trabalhador fazendo uma perfuração, né? E essa frase maravilhosa, né? Jesus sees your abominations. Jesus vê as suas abominações. Vocês veem que o diretor vai brincando com várias coisas, né? Colocando várias coisas, vários sinais ao longo do filme, elementos aí de interpretação, aí também, lógico, uma crítica ao dogmatismo religioso. O Bo volta para casa só para receber a ligação do funcionário da DHL que encontrou a mãe dele, ou que a princípio é a mãe dele, morta, sem a cabeça, né? É uma cena mais ou menos longa, esse diálogo dele com o entregador do DHL, né? Até que ele, né, confirma, né, que aquele corpo seria da mãe dele, a Mona Wasserman. Eu esqueci de falar, muitos comentadores do filme dizem também que ele traz uma linguagem um pouco ácida a respeito da cultura judaica. A gente conhece um pouco isso, acho que só quem pertence à cultura judaica consegue dizer disso, talvez de forma mais apropriada, né? Mas existe aí um paradigma de que é uma cultura onde a questão da culpa e a questão do medo são muito presentes, né? Então, né, o Bo é um personagem judaico da mesma forma que a mãe dele, né? E ele recebe a notícia da morte da mãe e logo depois vai para a banheira. De novo a banheira, aparece a banheira no sonho dele, né, no sonho de infância, e aparece a banheira quando ele recebe a notícia da morte da mãe. Ele está lá na banheira, ele vê um retrato da mãe com ele, né, pendurado ali no armário do banheiro. E logo depois disso tem uma cena que é bastante controversa. Muita gente tem explicações, mas nenhuma muito satisfatória a respeito desse personagem que aparece quando ele está na banheira. Um personagem que está petrificado de medo, prestes a escorregar, cair, né? E nesse personagem aparece a tal da aranha violinista, né? Aparece no rosto dele, né? Pica ele e ele cai em cima do Bo. A minha interpretação é que o autor está falando aqui, né, representando de novo esse personagem como uma figura de sombra do personagem principal, né? Representa talvez os medos mais profundos e mais primitivos e que estão associados com a aranha, tá? O Jung dizia que a aranha representa o lado sombrio da natureza, o lado que devora e destrói. Uma análise um pouquinho mais ampla vai falar de algumas situações em diferentes culturas onde há um simbolismo positivo da aranha, mas a maior parte das referências que eu encontrei são de simbolismos negativos, né? No livro Psicologia do Inconsciente, o Jung menciona a aranha como símbolo da grande mãe, um arquétipo feminino associado à natureza, à criatividade e à destruição. A teia da aranha é vista como uma metáfora do útero materno, um lugar de criação e de potencial perigo. A pessoa cai em cima dele, ele fica apavorado, sai correndo para a rua. Na rua, ele encontra lá esse personagem que apareceu na televisão anteriormente, o esfaqueador, que está nu, inclusive, no filme, né? E aí tem uma cena
que também é interpretada como uma crítica à sociedade americana, porque ele se depara com um policial e ele vai pedir ajuda para o policial, e o policial fala para ele não se mexer, não se mexer, ele fala, eu não estou me mexendo, e o policial fala, não me obrigue a atirar em você, não me obrigue a atirar em você, né? Acho que não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Você vai pedir ajuda para o policial, é capaz de você levar o tiro, principalmente dependendo da sua cor de pele. Né? Então, vocês veem que ele vai mesclando aí referências de crítica social junto com questões psicológicas. Né? Ele sai correndo do tal do policial e aí ele é atropelado, e atropelado aparecem reminiscências do sonho recorrente dele, que é essa imagem, a última imagem que está aqui, a imagem mais pequena, que é do sonho quando ele está prestes a entrar na banheira junto com a mãe. Essa primeira parte do filme, como eu falei para vocês, tem cerca de 40, 45 minutos, mais ou menos, né? E, para mim, representa a primeira parte da introdução, da ampliação do personagem, e aí a gente tem a segunda parte, que eu denominei como subúrbios. Né? No subúrbio, você vai encontrar, de novo, fortes elementos de crítica social. Tá? Essa representação é uma representação bem caricaturada da classe média americana, que mora nos subúrbios de forma bastante próspera, com muita prosperidade, com bastante riqueza material, com uma sensação de que está tudo bem, mas é só, ao mesmo tempo, uma sensação de que tem alguma coisa ruim que pode eclodir a qualquer momento. Né? Então, os personagens que aparecem aí são esse casal, né? E tem ali uma imagem do altar que foi erguido para o filho que foi morto na guerra e do quarto que o Bo está usando, que é o quarto da filha do casal. O Bo, dentro desse ambiente, tenta ligar para achar uma forma de ir para casa. É a primeira vez que ele conversa com o advogado, né? O advogado que trata ele muito mal, né? E que diz que ele teria que estar lá, que ele teria a responsabilidade que está lá, você precisa estar aqui. Né? Cada minuto que passa torna a humilhação mais insuportável. E tem uma cena, logo depois desse diálogo, que para mim é bastante interessante, essa cena que está aqui no meio, que mostra o pai da família, né, que como se diz, parece saído de uma sitcom americana, né, com, ao fundo, o ex-militar traumatizado pela guerra. Né. Aqui, de novo, para mim, uma representação, uma caricatura de uma crítica social, né, aquilo que está na persona, aquilo que está em primeiro plano e aquilo que está na sombra desse lugar do subúrbio, né, americano tão civilizado e, ao mesmo tempo, tão primitivo. Tem várias coisas que acontecem nesse momento do filme. Eu fiz uma pequena seleção também, porque senão essa apresentação, como eu falei, ia ficar sem fim. Né? De qualquer forma, né, tem esse personagem aqui, né, que é bastante caricato, e em algum momento o Bo recebe essa mensagem, né, pare de se incriminar, passada pela figura da esposa. Um momento em que os pais saem de casa, ele fica lá e ele vai até o computador para se certificar que a mãe morreu. O CEO da MW, Mona Wasserman, né, a companhia tinha o nome dela, tem aí as notícias, e no final das notícias aparece essa personagem aqui da Elaine. Né? A Elaine era aquela menina que ele conheceu no navio, que ele se apaixonou. Então aqui ele tem consciência de que a Elaine era funcionária da mãe, se tornou funcionária da mãe, e aí quando ele percebe isso, ele vomita no monitor. Né? Uma cena que eu não consegui capturar, felizmente, ele vomitando no monitor, e logo em seguida ele é meio que raptado pela filha do casal.
A filha do casal também traz para mim uma representação bastante forte desse aspecto da adolescência sombria, profundamente desajustada, perversa, maligna, dizendo para ele, que ele tem que obedecer. Ela força ele, junto com a amiga, a fumar alguma coisa, alguma droga ilícita, não sei se maconha ou alguma outra coisa que poderia ter lá. Eu sei que a partir desse momento, quando ele fuma, ele tem o sonho em que ele está, ou a recordação da viagem de navio com a mãe. Então, ele vai ter essa recordação, né, onde ele está com a mãe, nessa foto, nessa cena maior que está aqui embaixo, né, onde a mãe está falando para ele se ele ama a Marta é a babá, né? Depois aparece a pequena Elaine, por quem ele vai se apaixonar, e tem um diálogo entre ele e a mãe à noite, né? Algumas frases pinçadas, só as mulheres sabem das mulheres, tenho orgulho do homem que você é, né? Me deu uma sensação, vendo essa parte do filme, que a mãe dele talvez não fosse tão inadequada assim, apesar de ser um objeto de projeção edípica bastante forte, né? Mas a mãe dele até faz um esforço para ele ir, né? Se ela fez vários esforços para devorá-lo, ao mesmo tempo, nesse momento, parece que ela faz um esforço para ele ir, né? E ele vai à noite encontrar a menina, né? E já nessa idade, você vê, a menina vai falando para ele a respeito das comidas que tinha à disposição, essa não porque os corantes dão câncer, essa outra não porque as pessoas escondem lâminas aí dentro. Ela pergunta para ele se ele é virgem, ele diz que sim, e de alguma maneira que ele não pode transar porque é fatal para ele, é genético, né? Um problema que se ele fizer sexo, ele vai morrer. Também não é segredo para nós que as questões fóbicas, né, num olhar um pouco mais psicanalítico, digamos assim, estão muito relacionadas à interdição da sexualidade. Então, aqui o diretor vai fazer um pouco essa brincadeira a respeito, né, desse personagem que tem a sexualidade interditada. A sexualidade interditada seria um dos fatores do desenvolvimento dessa personalidade neurótica obsessiva, né? O meu pai morreu disso, não posso, é genético. Ele consegue dar um beijo na menina e depois, na iminência da separação, fica com um bilhete, né, dizendo, né, me espere, eu prometo, eu serei sua, eternamente sua, Elaine. Essa passagem do filme me lembrou um pouco um conceito winnicottiano que diz que na vigência do sofrimento psíquico e da incapacidade de se mover na vida, o indivíduo constrói uma ideia de que a vida poderia ser boa se determinada coisa tivesse acontecido. A construção winnicottiana diz que, de alguma maneira, aquilo que não existe é mais forte do que aquilo que existe. O mundo imaginado é o mundo real. Então, é um tipo de indivíduo que fica sempre no si. Se isso acontecesse, se isso acontecesse, quer dizer, a satisfação, a vida vivida está sempre num plano daquilo que poderia ter sido. E dá para a gente reconhecer bastante isso acontecendo nos nossos atendimentos de alguns pacientes. Aqui uma frase, né, do fim dessa cena, onde a mãe do Bo pergunta, né, onde que ela está indo, se ela é sua escolhida. A gente volta, o Bo volta, né, da viagem que ele teve de substâncias, e aí ele está de novo na casa, e dentro da casa tem lá um acidente com o Jeeves, que é o militar que vive com o casal, um militar com algum tipo de transtorno bem grave.
E a dona da casa fala para ele assistir um determinado canal. E quando ele assiste esse canal, tem um circuito interno de TV que está filmando ele. E ele vai e coloca o circuito para frente. E na hora que ele coloca para frente, ele consegue ver outros elementos que vão aparecer no futuro do filme. É como se ele pudesse ter uma visão do futuro do que vai acontecer com ele ao longo dessa jornada. O que reforça mais uma vez a ideia de que o diretor está construindo aqui uma metáfora a respeito dos fios do destino. O destino está traçado. Você não tem como fugir dele. É inescapável. Né? O destino já está posto, o futuro já está posto. Né? Ele vai chegar a ver, inclusive, essa cena que está aqui embaixo dele na varanda da casa da mãe, depois do funeral da mãe. Nesse momento, a gente tem a erupção da sombra no subúrbio, na minha visão. Isso acontece com a menina, que fica enlouquecida, pinta, totalmente destrói o quarto do irmão morto, como se quisesse denunciar toda essa arrumação precária, toda essa falsidade. Né? E a menina fala, né? Você estragou tudo. Você não passou na merda do seu teste. Ou não passou no teste. Ele fica perplexo. O que foi que eu fiz? Tenho vídeos de você, vou postar. O que você queria dizer, foda-se, mas o que você quis dizer quando falou de um teste? Então, ele nem percebe que ele está participando aí de um teste. Né? A menina bebe a tinta, morre, né? E aí a mãe aparece aí na sua face enfurecida. Agora eu sei quem você é. Troquei meu filho por um demônio. Né? A minha filha morreu. E aí ele vai sair correndo e ela vai mandar o Jeeves, que é esse militar com transtorno de estresse pós-traumático, atrás dele, faça picadinho dele. Esse é o encerramento dessa parte, né, que eu chamei de subúrbios. Aqui a gente está mais ou menos com 120 minutos de filme. Tá? Aí entra a parte do Teatro da Floresta. Tá? E logo que ele chega no Teatro da Floresta, ele é recebido, né? Ele na verdade encontra uma menina, essa menina leva ele até a trupe, né? E ele é recebido por um ator que está lá, que fala essa frase: as tristezas não andam sós como espiões, mas sempre em batalhões. É uma frase do Hamlet, de Shakespeare, que é outro exemplo de herói trágico, né, presente na literatura, no cinema, no teatro. Outra frase de Shakespeare que aparece: o cupido mata alguns a flechadas, outros com armadilha. Você gostou dessa parte, né, Bárbara? Eu também adorei. Né? Adorei essa parte. Como arriscar a própria vida escolhendo entre dois caminhos desconhecidos? Se um leva adiante, deverá o outro andar para trás? Então, você vai vendo como que ele entra em contato aí com, né, uma metáfora da construção artística, né? Isso é né, é um exercício metacognitivo, então é a arte dentro da arte, dentro da arte, né? Né, que o diretor faz, e o Poe, né, né, vai olhar essas coisas. Né? Tem uma passagem interessante aqui, em que a menina fala para ele que o nome do nosso grupo é Órfãos da Floresta. São os órfãos da floresta que estão lá encenando a morte do pai e da mãe, e ela fala, né, que tudo isso nasceu com um personagem lá chamado Yezekov. O Yezekov aparentemente é o idealizador do teatro, que está sentado numa parte elevada da árvore, e aparece o filho dele puxando uma corda e dizendo papai, papai, papai. Né? Então tem várias metáforas que vão aparecendo aqui, né?
da questão do abandono materno, do abandono paterno, da devoração materna, né? Tudo isso vai aparecendo aqui no filme. O Bo vai falar, né, a respeito de como que o destino, né, transformou a minha casa em cinzas. Tem essa cena muito interessante em que ele está lá olhando a lápide da mãe e do pai. Né? Ai de mim, sem minha mãe e meu pai, eu me perdi por inteiro. O personagem que está lá encenando, né, se vê depois que presta as honras fúnebres para o pai e para a mãe, acorrentado. Né? E eu entendo que o início do Teatro da Floresta, como está escrito aqui, fala de matar os pais e depois honrá-los devidamente. Condição necessária para sair. O personagem fala, se ficar eu morro. Se você ficar preso na dinâmica patriarcal, você morre. É necessário sair. Para sair, é necessário matar simbolicamente a mãe e o pai. Não tem vida possível de crescimento se você ficar dependente da mãe e do pai. Tá? Mas você tem que matá-los honrando-os. Seus pais foram honrados. O anjo, talvez uma representação do pai divino, entrega o machado que rompe os grilhões para o herói fazer a jornada. E aqui, o Bo vai fazer a jornada dele. É uma parte muito bonita, né, do filme. É uma parte que, até se vocês me permitirem, eu queria ler só um pouquinho. Com certeza eu já estourei meu tempo, né? Rosana, se o pessoal começar a sair, você me avisa, ok? Ok. Tá bom. Quem me conhece sabe que eu tenho um pequeno problema com o tempo. Então, o anjo vai falar para ele da jornada heróica. Você será separado da tua família. Opa, foi um pouquinho para frente. Achei. Reze para conquistar bravura e ser agraciado com sorte. Reze para conquistar bravura. Centenas se tornarão milhares. Centenas se tornarão milhares. Você passará por incontáveis povoados, mas enfim um povoado chamará a sua atenção. Uma parte profunda, essencial de você vai reconhecê-lo e dizer: este é o meu povoado. Você vai aprender um ofício e com o tempo conseguirá se sustentar. Conhecerá o prazer de degustar suas frutas, seu pão e seu vinho, pois os terá conquistado. Vai achar um pedaço de terra e construir uma casa com as próprias mãos. Vai cultivar a terra, vai viver dela, virá a fazer novos amigos. Um dia conhecerá uma mulher. A história desse encontro vai mudar de acordo com quem conta. Ou você estava perdido e ela te ajudou a encontrar seu caminho, ou ela que havia perdido o rumo e você a guiou para casa. Na minha experiência pessoal, estávamos ambos perdidos e ambos nos encontramos. Ela enxergará seus medos e sua dor, seus sonhos e seu potencial, e você enxergará os dela. Ao achar a sua outra metade, as dádivas na sua vida se multiplicarão. De vez em quando, ela lhe parecerá um homem. Ela vai engravidar, pois você fará sexo com ela. Terá filhos, 3 meninos, e irão crescer fortes e professar o seu amor todos os dias. Vão se tornar belos rapazes, abençoados com coragem, bondade e ambição.
Você vai compartilhar o seu orgulho deles com o seu terapeuta, que vai arquivar as informações. Ele não deixa de fazer uma brincadeira. Um dia, uma tempestade histórica varrerá seu povoado e destruirá a sua casa. Será levado por uma grande enchente. Você será separado da sua família e vai acabar em um país estrangeiro. Vai procurar sua família durante dias e semanas e meses, tantos meses que perderá a conta, mas não vai encontrá-los. Vai tentar achar trabalho para poder continuar buscando, mas ninguém falará a sua língua. Será tratado como um criminoso. Por fim, vai se deparar com um povoado. Durante a sua passagem, um homem perturbado pela tragédia vai identificar você como o monstro que incendiou sua casa e colocou as mãos dos seus filhos no lugar dos pés. Você tentará defender sua inocência, o que te fará parecer mais culpado ainda. Você mesmo vai se perguntar se não é realmente culpado. Você vai fugir. Cegados pela vingança, mandarão um cão de ataque atrás de você. Ele percorrerá o mundo inteiro no seu encalço. Você não saberá disso, mas poderá sentir. Manterá um registro detalhado de suas ações, e com o tempo esse diário se tornará numerosos diários. Suas aventuras continuarão por muitos e muitos anos. Vai aprender a distinguir pássaros pelo canto e conhecerá cada árvore e cada planta pelo nome. Renunciando a todo conforto, vai condicionar sua mente a novas formas de olhar. Vai experimentar grandes altos e profundos baixos, buscando sua família, até sua vida se desvanecer e se reduzir ao sonho de um fantasma. Chegará a se perguntar se de fato eles existiram. Enfim, quando estiver velho e frágil, vai colapsar de exaustão. Eu achei uma estrutura narrativa bastante bonita. É... Opa, só um minuto. Eu achei uma estrutura narrativa bastante bonita para falar, né? Da jornada da vida. Então você tem aí, e nesse momento o diretor faz um exercício bastante gráfico, né, bastante interessante, construindo as cenas como se fossem quadros. E aí o Bo... Opa! Desculpa, eu estava clicando no lugar errado. Ele chega nesse final da parte do teatro, né? Enfim, quando estiver velho e frágil, vai colapsar de exaustão. Eles também buscaram você, mas você está perdido no próprio egoísmo. E aí, o anjo da peça, um anjo bastante tétrico, né, fala para ele: confesse. Confesse. A confissão é o elemento fundamental no processo de individuação, no processo transcendente. É necessário confessar, expiar os pecados. Porque o pecado é aquilo que foi vivido a partir da energia do inconsciente. A confissão aqui não é uma culpa. A confissão é simplesmente um ato de transcendência do personagem. Então ela fala, confesse, e ele pergunta, o que eu fiz? Confesse diante de todos, você sabe. E ele confessa, eu fui covarde. Eu fui covarde a minha vida toda. Isso seria equivalente à amartia, a confissão da falha do herói. O filme continua, né, onde ele continua olhando a representação do teatro, e ali na representação, aparentemente, ele encontra os filhos dele, estando ele com uma idade avançada, né,
e ele fica ali perplexo, né, com o fato de que ele conseguiu encontrar os 3 filhos, né? O anjo fica olhando para ele, né? Só que ele se recorda da mãe, né, que diz que o pai tinha um sopro no coração, assim como você, e que morreu no sexo, assim como seu avô e seu bisavô, todos eles morreram desse jeito. Né? Seu pai morreu no instante que você foi concebido, morreu em cima de mim. Né? E ela fala, aquele mesmo trauma, o trauma do marido morrendo em cima dela, também resultou no maior presente da minha vida. Fala típica de mãe devoradora, né? E aí o Bo, encontrando os filhos dele, diz, né, que por isso que eu nunca fiz sexo. Né? E aí um dos meninos pergunta, então como nós nascemos? E aí ele se dá conta de que aquilo que está sendo dito não é sobre ele. Para mim, isso funciona como uma metáfora da forma como nós projetamos a nossa história nas obras artísticas, nos vários elementos metafóricos pelos quais a gente passa, e que diz, essa é a minha história. Mas aí ele olha e fala, não, essa não é a minha história, porque eu recusei uma parte essencial da história. E aí ele volta a ser o personagem com a idade ali de 40 e poucos anos, que a gente está vendo desde o começo do filme, e ele entrega para essa personagem que relevou ele para a trupe de teatro a estatuazinha. A mesma estátua que tinha sido quebrada ali quando ele estava na frente do policial, que a estátua cai no chão, a estatueta cai no chão e se quebra, ela está inteira aí e ele entrega para ela, né, representando para mim um encontro com algum tipo de personagem materno, né, que foi suficiente para acolhê-lo nesse momento. Nesse momento também, a negação da sexualidade também é a negação do crescimento, do amadurecimento, com certeza, com certeza. Né? Eles vão para a par, Rosana, com certeza. Tem aí, né, o momento em que aparece esse personagem, né, que fica implícito que era o pai dele. Quem é esse fantasma na minha frente? Aí aparece o personagem. E logo depois aparece o Dives, que para mim representa um elemento destrutivo da psique do próprio Bo, a parte destrutiva, sombria, que vem e destrói tudo. Né? Quando destrói, você tem aí o final dessa passagem, onde o Bo recorda no filme o ciclo completo do sonho, o sonho no qual ele vai para tomar banho. Quando ele vai tomar banho, ele pergunta para a mãe dele quem é o pai dele, a mãe dele não quer dizer quem é o pai dele, e aí, diante da insistência dele, ela fica brava e leva ele até um lugar onde ele tem que subir para um sótão, e ele fica trancado num sótão. E a mãe dele tranca ele, dizendo, aqui não se fala mais sobre você. Bom, chegamos à última parte do filme. A parte em que o Bo volta para casa. E vocês veem que logo que ele chega em casa, a gente tem de novo, bem na porta da casa, maravilhosa mansão da mãe dele, uma estátua daquele mesmo personagem, né? Um personagem meio angelical carregando um bebê. Aquela estatuetazinha que ele comprou está ali. Né? Você chegou a Wassertown. Bem-vindo à sua casa. Então, aí a gente fica sabendo que a mãe dele é extremamente rica. Né? Eu entendo que esse momento é o momento é um dos possíveis momentos da peripécia no filme. Onde, né, ele vai chegar em casa, algumas coisas que são interessantes, né? Tem um filme que falava a respeito da mãe dele. Ele vê um lugar onde está preparado os túmulos, né? Inclusive dele. Tá ali o Harry Wasserman, a Mona Wasserman
e depois o próprio Bo. Né? Então está tudo lá, já o túmulo dele pronto. Né? E aí ele passeia pela casa e ele vai vendo alguns elementos a respeito, né, ali naquela foto que está, naquela cena que está embaixo, a nossa jornada. Né? O herói tem que olhar para trás e ver a sua jornada. Né? Então ele vai vendo a jornada e ele vai vendo ali, né, é interessante porque aparentemente ele participava de várias peças publicitárias das empresas da mãe, né? Adeus Alergias, isso é seguro. Então, e a empresa tinha medicação, a empresa tinha um monte de coisas. Um easter egg que é para mim bastante legal é que ele está aqui nessa primeira foto que está em cima, com um empreendimento habitacional da Mona Wasserman Corporation, que é justamente o prédio no qual ele estava morando. E essas cenas, né, essa sequência de cena termina com uma cena que para mim é bastante emblemática, que é essa cena em que o retrato da mãe dele está, de alguma maneira, construído em cima da foto de vários personagens. Tem algumas interpretações curiosas a respeito disso. Tem gente que acha que a mãe dele bolou toda a peripécia, toda a trama anterior do filme, né? Porque um dos personagens que aparece ali é aquele médico que estava cuidando dele no subúrbio. Para mim, isso é uma representação de que tudo que está projetado, todos esses personagens, na verdade, são projeções da psique do Bo, permeadas pela figura da mãe. Então, toda a história, né, é a história do psiquismo do Bo projetado, né, a partir dessa figura forte, né, dessa figura autoritária da mãe. Uma última peripécia, talvez, no filme, ele encontra a Elaine, que tinha se tornado funcionária da mãe, e a Elaine convence ele convence, né, ou se oferece de alguma forma para fazer sexo. E ele, cheio de medo, concede em ir para o quarto da mãe, a cama da mãe, e na cama da mãe ele transa com a Elaine. E aí, para mim, uma brincadeira do diretor, ao invés dele morrer, quem morre é a Elaine. A Elaine que morre no sexo. Eu fiquei pensando também nessa cena, o quanto que o ato sexual, né, para nós que nos pautamos um pouco por Jung, pode ser um símbolo da conjunctio, da união dos opostos, do masculino e do feminino. E viajando um pouco aqui na cena, eu acho que a Elaine morre porque quem morre é a ânima do Bo. Quem morre é a alma do Bo. A mãe tem que morrer para ele ter uma relação sexual, evoluindo para a conjunctio. Sim, porque senão a conjunctio fica incestuosa. Né? E aí a psique não se desenvolve. Né? Mas então, né, a possibilidade que me ocorre é que ele está falando aí da morte da alma do Mo. Quando a Elaine morre, a Mona Wasserman, a mãe, aparece. Ela aparece, ela diz, né, fica explícito que quem morreu não foi ela, quem morreu foi a babá. Né? Ela fala que ela não provocou, ela não obrigou a babá, né? Pelo contrário, ela não pôde evitar que a babá se oferecesse para morrer no lugar dela, em troca de uma quantidade de dinheiro substancial que dava para sustentar a família por 3 gerações. Para mim, está aqui mais uma crítica social das relações, né, de poder entre patrão e funcionário. Né? E a mãe começa a inquirir o Bo, né, e dizer o quanto que ele a fez sofrer, na percepção dela. Né?
que ela via as mentiras descaradas, as falsidades e armações do filho. Então, ela diz que aquela coisa da mala roubada foi falsidade, né? E ela fala, até quando era um bebê, você me rejeitava e se recusava a mamar no peito. Tem várias frases. Né? Deixa tudo se resolver na sua ausência. Obriga os outros a resolverem para você. Como se tivesse nascido sem o mecanismo de escolher. Se eu fizer isso, consigo evitar aquilo. Ou tal coisa vai acontecer. Você passou a vida toda perguntando para qualquer idiota que encontrasse. Para onde você acha que você pode ir? Quando a mãe faz essas acusações e aparece dessa forma na cena, me lembrou um pouco uma possibilidade de uma encarnação das Eríneas. As Eríneas, ou Furas, são personagens mitológicas. Alecto, Tisífone e Megero, personificações da vingança. Enquanto Nêmesis, que é a deusa da vingança, punia os deuses, as Eríneas puniam os mortais. Então, as Eríneas são esses personagens mitológicos que estão no lugar da acusação. Né? São as personagens que acusam Orestes quando ele mata a mãe e vai para o tribunal. Uma passagem da Oresteia, né? Uma peça grega importantíssima. Né? E a Mona vai falar que, por sua vez, ela teve uma mãe que culpava ela por tudo o que acontecia. E aparece, né, tá um pouquinho cortado aqui, né, aparece um pouco mais na imagem aqui embaixo, o quadro da mãe da Mona. Vocês veem que bastante caricato. Né? A Mona fala para ele que ela tentou fazer o oposto do que a mãe dela fez com ela. O que traz para a gente também uma ideia de quanto que esses complexos são transgeracionais. Na medida em que eu não recebo amor, eu tenho dificuldade de dar amor. Fica muito claro nesse diálogo que a Mona é excessiva. Em alguns momentos ela super protegia, em outros momentos ela abandonava. Então, é uma representação de uma falha ambiental. A Mona não conseguiu ser uma mãe suficientemente boa. Em alguns momentos ela era invasiva, em outros momentos ela era ausente. E isso tem a ver com o trauma da mãe dela e provavelmente antes disso da mãe dela e por aí afora. Aparece o analista, né? O Bo fica sabendo que ele foi traído pelo analista. Como eu disse, o Ari Aster diz que ele colocou todos os medos dele no filme. Acho que um dos medos é de ser traído pelo analista. Né? Ele colocou isso aqui também. E aí ele pergunta para o Bo se, no fim das contas, se ele pudesse falar livremente com a mãe e pedir o que ele quisesse, o que ele pediria, e ele pede a verdade a respeito do pai dele. Quando ele pede a verdade a respeito do pai dele, a mãe dele encaminha ele para o sótão. Você quer a verdade e acho que merece. Não se preocupe, estou com você. E aí ela tranca ele lá em cima, dizendo, né, não era um sonho, era uma memória. Essa passagem me lembrou, né, sincronicamente, eu estou lendo um livro que é A Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami. Tem um momento que ele fala: a realidade nem sempre era verdade e a verdade nem sempre era realidade. Achei um jogo bastante interessante a respeito de como que a gente constrói uma realidade a partir da nossa psique, das nossas fantasias. Né? Essa realidade passa a ser a realidade psíquica do indivíduo, é com ela que nós trabalhamos no consultório, mas ela não necessariamente é a verdade. O Bo chega lá em cima, ele vê esse personagem aqui, que parece ele, né, de certa forma, acorrentado, e ele encontra o pai dele. O pai dele é um pênis gigante e grotesco. Também tem muitas especulações a respeito dessa imagem. A minha opinião é que a imagem fala que o pai dele, no fim das contas, foi um relacionamento casual. O pai dele foi só um pênis que fecundou a mãe. Não tinha um pai de verdade. Né? Ou que o pai, né,
se aquele pai de verdade que ele encontra na floresta, de alguma maneira, era um funcionário da mãe, então, né, fica essa ideia. Rosana está me colocando aqui 30 minutos para discussão. Só mais um minutinho, Rosana, que eu já estou terminando, tá? Bom, eclode o ódio, né? A Mona fala, dei a minha vida inteira por você. Desculpa, desculpa, desculpa. Ele enforca a mãe morre. E aí a mãe morre e a gente vai para o último ato, né? Onde ele sai da casa, pega um barco, navega nesse lago ou nesse oceano, sob a luz do luar, e entra numa gruta. O lago, né, a água tem muitas vezes significados de inconsciente, emoções, transformação, criatividade e feminilidade, e a gruta é uma representação normalmente associada ao útero, inconsciente, mundo interior, fecundidade e mistério. Ele chega num lugar onde ele tem um julgamento final. No julgamento final, o advogado, né, que a gente consegue agora ver, vai elencar todos os crimes, todas as perdas de honra, todos os pecados, digamos assim, com o Bo, né? E ele vai ser condenado. Aqui nos últimos momentos, ele está clamando: mamãe, por favor, me ajude, por favor. E o Bo morre. Eu devo dizer para vocês que essa cena final foi uma das que mais me incentivou a apresentar esse filme, porque essa cena final me lembra muito um mito do Tribunal de Osíris. Tribunal de Osíris é um mito egípcio, né, que diz do julgamento que as almas dos mortos enfrentavam após a morte, que era crucial para determinar se a alma poderia alcançar a vida após a morte. Após a morte, o coração é colocado, removido e pesado em uma balança contra a pena de Maat, que é a deusa da verdade, da justiça e da ordem. Anubis, o deus chacal da necrópole, preside a pesagem. Tot, o deus da escrita e sabedoria, registra o resultado. E vários demônios e monstros podiam estar presentes para tentar atrapalhar o julgamento. O veredito: se o coração for mais leve que a pena, a alma é considerada justa e pode seguir em frente para a vida após a morte. Se o coração for mais pesado que a pena, a alma é considerada injusta e condenada à destruição. A Bárbara está falando, parece que ele não teve recurso psicológico para enfrentar o julgamento. Não, né, Bárbara? Até porque ele é um herói trágico, não? Então, ele não consegue ter leveza. E talvez, né, para mim, uma mensagem que eu gostaria de colocar, né, na apresentação desse filme é: quantos de nós que podemos viver os nossos últimos dias com leveza, e quando chegar, né, na hora da morte e pesarem o nosso coração, a gente possa dizer: eu vivi. Porque na mitologia do Tribunal de Osíris, se a tua alma está pesada, você é devorado por um monstro, Amit. A reencarnação só acontecia para as almas leves. As almas pesadas morriam. Uma outra referência literária, o Livro dos Mortos, do Lourenço Mutarelli, e ele faz uma aproximação desse mito, dizendo que a pergunta, no fim das contas, é: você viveu? Porque o maior pecado é não viver. E o medo da morte é o medo da vida. A última cena, a Mona está lamentando: não, meu filhinho, que morreu. E é isso. Desculpem a apresentação um pouco longa. Imagina, fantástico. E essa frase aí final, né? Essa pergunta final, plena sexta-feira. É uma pergunta com chave de ouro, né? Vamos passar no final de semana. Dá para terminar bem segunda-feira.
Eu falei que a gente teria meia hora, porque o evento fecha às 21h, né? Então, eu vou abrir para vocês aí. Vou fazer umas provocações aí para o Walter, né? Para Claro. se ter tempo ele depois comentar um pouquinho do arquétipo do órfão, que eu acho que é bem pertinente. E assim, a importância não da figura paterna, mas da função paterna, né? O quanto faltou isso para ele estabelecer os contornos e auxiliar nessa estruturação egóica. Uhum. O órfão, né, aquele que não tem, né, não tem o pai e não tem a mãe, você pode ter o órfão literal e você pode ter o órfão psicológico, né? Da mesma forma que a maternidade e a paternidade não são só funções biológicas, elas são funções psicológicas. A Iracy, aliás, tem um texto muito bacana a respeito disso, né? Falando do complexo de Édipo, inclusive, né? O quanto é necessário você ser adotado, mesmo que seja pelo teu pai e pela tua mãe biológicos, você precisa ser adotado. Não basta simplesmente gerar, né? E então a orfandade seria a vivência a partir de um desamparo, não um desamparo objetivo, mas um desamparo subjetivo, ou seja, a não presença da função materna e da função paterna as Séries aqui me dizendo muito obrigado, Séries. Né? A ausência dessas funções no desenvolvimento vão provocar falhas, né? E vão provocar falhas na estrutura egóica do indivíduo, né? O que é um tema, inclusive, bastante potente na minha forma de ver para o campo junguiano, porque dentro do campo junguiano a gente pretende muito, né, no processo analítico, o encontro do indivíduo com o outro dentro de si. Mas encontrar o outro depende de algum tipo de estrutura. Se essa estrutura não foi construída, não há disponibilidade para o encontro do outro. Então, o órfão, provavelmente ele vai ser fraco, porque a estrutura egóica dele é fraca, e aí, ao não ser possível encontrar o outro, não é possível para ele fazer dialética. Ele tem uma baixíssima tolerância a mudanças, ele tem baixíssima tolerância a quem pensa diferente dele. No fundo, ele não consegue pensar, porque qualquer questionamento é desestruturante para esse indivíduo. Então, isso se apresenta como um problema bastante intrínseco ao processo analítico, porque se o indivíduo está numa fase em que ele ainda não tem a construção egóica satisfatória, esse tem que ser o foco do meu trabalho. Imaginar que coloca o indivíduo contra a sombra, né, sem estrutura egóica, é pedir demais. Né? É um pouco o que alguém falou, que não tem condição de se defender no julgamento. Tá? E pensando em função paterna, Rosana, a tua segunda pergunta, com certeza, né? A gente pensa bastante que me lembro sempre da construção do Carlos Bainton a respeito dos dinamismos da consciência, né? Então, quando ele vai falar em consciência urobórica, depois consciência materna, consciência paterna, consciência de alteridade, que seria o arquétipo da ânima e do ânimos, e a consciência cósmica, o encontro com o todo. Então, há uma certa hierarquia. Né? Para eu ter um paterno, eu preciso ter tido um materno bom. E, tipicamente, é na dinâmica familiar, né, estabelecida, inclusive entre o casal, e aí, na minha visão, o casal, independentemente do sexo, né, porque nós não estamos falando aqui de mulher e de homem, nós estamos falando de função materna e função paterna. Nós estamos falando, inclusive, da mesma pessoa, seja mãe ou seja pai, fazendo função materna e função paterna. Então, é necessário você fazer função materna numa determinada fase do desenvolvimento do indivíduo e depois você precisa fazer função paterna. Se você fica enrijecido na função materna, você acaba desenvolvendo ou não desenvolvendo o teu filho. Ele fica cristalizado naquela dinâmica da consciência.
que a Patrícia levantou a mão. Patrícia. Aí. O microfone parece que está fechado, Patrícia. Se você quiser abrir e falar. Oi, Rosana, tudo bem? Eu não levantei a mão, não. Mas eu quero falar. Eu gostei. Eu não gostei. Eu achei o filme meio sombroso para mim. Eu achei o filme muito pesado, entendeu? Eu gostaria, assim, de perguntar se quando o pai e a mãe não têm essa função que a Rosana falou, a criança fica desequilibrada, ok? Ela fica cristalizada. E como que a gente faz para que essa criança seja equilibrada? Uhum. Fazendo no setting clínico, né, no setting analítico, a função que foi negligenciada. Então, todos nós, né, psicoterapeutas, sabemos que existem momentos em que a gente precisa dar acolhimento, dar continência, né, momentos em que a gente tem uma postura um pouco mais materna e momentos em que a gente precisa gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de questionamento. Tem alguns de nós que são naturalmente mais maternos, tem alguns de nós que são naturalmente mais paternos, tá? O que acaba sendo um problema para a supervisão, porque tipicamente a gente vai contra-transferir de maneira mais frequente aquilo que é mais possível dentro do nosso psiquismo, aquilo que é mais fácil dentro do nosso psiquismo. Tá? Mas se trata, Patrícia, de você poder observar e, de alguma maneira, teorizar, né, se naquele momento, no momento em que o paciente está ali no calor da análise, no calor da psicoterapia, se o que cabe é uma atitude mais materna, porque é isso que faltou para ele, ou se o que cabe é uma atitude um pouco mais paterna, porque é isso que faltou para ele. Na minha visão, sempre há uma dialética entre uma e outra. Né? Tinha uma pergunta aqui que apareceu e depois desapareceu. Eu vi que era do Levi. Se essas funções funcionam até depois do processo de formação do indivíduo. Sim, porque você pode pensar, Levi, como um edifício que vai sendo construído. Né? Então, esse edifício, não importa se hoje você está morando no 19º andar. Teve um momento em que ele teve construção de alicerces. Depois se construiu o piso térreo. Depois se construiu o primeiro, o segundo e o terceiro. Né? Aquilo que você está vivendo no 19º é um resultado do processo acumulado que vai não só na tua fase de formação pós-uterina, né? Mas também que diz respeito à tua história única, né? Ao teu patrimônio genético, à tua história de vida, inclusive intrauterina. Em alguns momentos, a gente vem estudando um pouco de epigenética, né? No estudo de epigenética isso aparece um pouco, como que, né, a sutileza do processo de desenvolvimento humano, como que vários fatores entram em cena. Então, com certeza, essas dinâmicas vão estar aparecendo o tempo todo no nosso psiquismo. Né? Não se trata de infantilizar o paciente. Né? Se trata, sim, de tentar perceber que o padrão não adaptativo, né, o padrão desadaptativo que o paciente está apresentando é reflexo de uma estrutura que foi construída lá atrás. Tá? Essa estrutura já foi construída. Eu não posso voltar lá para trás e desconstruir, mas eu posso trabalhar nela. E aí a gente entra na beleza da nossa espécie, em que nós somos extremamente plásticos, elásticos. Né? Então, mesmo uma estrutura já construída e bastante rígida, continua tendo algum espaço de acomodação. Talvez isso não leve o indivíduo para um padrão idealizado dentro da sociedade na qual ele pertence. Mas o nosso trabalho não é de
colocar indivíduos dentro de padrões. O nosso trabalho é de fazer o melhor possível no processo de desenvolvimento e de individuação daquela pessoa. Né? Então, a gente trabalha com critérios como, por exemplo, redução de danos. Né? Então, você não vai ter, talvez, uma possibilidade de reconstruir tudo aquilo que foi construído de forma desadaptativa. Né? Mas a vida é rica, a vida é bastante generosa, eu costumo dizer. Quem já assistiu à minha aula já deve ter, né, me visto falar a respeito disso. Né? A vida é generosa e ela traz para a gente, independentemente da idade, a possibilidade da gente continuar crescendo e continuar vendo esses padrões que foram construídos e ir mexendo com eles dentro da análise, dentro da psicoterapia. A gente tem aí o Tiago, depois a Rosana Espessoto. Pode falar, Tiago. Tiago, o microfone está com problema? Vou passar para a Rosana. Que boicote, Tiago! Vai tentando resolver, a Rosana fala depois. Escreve aí no chat, se for o caso. Enquanto isso, Rosana, por favor. Oi, Walter. Olha, muito obrigada pela experiência desse filme. Eu me senti, assim, dentro de uma psique paranoica, né? Uma coisa maluca, você fica cansado. Mas eu achei, assim, muito interessante essa amplificação a partir da figura do mito do eterno retorno, né? E eu queria falar um pouquinho do analista. E eu queria que você falasse disso, porque eu fiquei com uma impressão de um analista que acompanha todo o processo, né? Porque ele está lá no julgamento, no final. Uhum. E eu fiquei com a impressão que, a partir daquele momento que o analista fala assim, eu vou te dar um remédio bem bacana, ele já está fazendo uma transferência com o analista, colocando ali uma solução meio mágica e tal. E eu fiquei pensando nesse analista como um Hermes. Sabe aquele analista Hermes que vai e dá uma rasteira, porque quando ele diz, olha, como você se sente voltando lá para a casa da sua mãe? E depois ele fala assim, você tomou da água de um poço e não te fez bem, o que faz você querer tomar de novo? Né? Uhum. Então, parece que o Bo deve ter feito um esforço para sair de perto daquela mãe perversa, né? E daquele complexo materno. Eu queria que você me falasse a tua impressão do analista, como foi, porque eu fiquei muito tocada por esse aspecto. Tá. Essa é a parte legal do filme, né? Do símbolo, de uma forma geral. Ele vai, né, trazer percepções diferentes, né? O analista, para mim, ele talvez tenha um pouco essa característica hermética, no sentido de que ele fica observando o herói no seu destino trágico, enredado pelo novelo, né, das contingências que foram cercando ele. Por outro lado, né, eu fico pensando que, né, tem uma questão aí da traição, né? Então, o analista que trai o paciente. E também pode ser uma projeção, uma transferência da mãe, né? Com certeza. Analista. Com certeza. Né? E fica muito forte para mim aquela coisa que o Bo fala, né? Eu tive o sonho de novo, e ele fala, vamos manter o foco. Né? Então, duas grandes possibilidades, né? De fato, ele entendeu que o Bo estava querendo fugir, né, do tema, e ele força ele a voltar para o tema, ou ele não permitiu que o Bo fosse espontaneamente para o lugar de exploração do símbolo, por mais que ele já tivesse trazido aquele sonho várias vezes na análise, né? Então, eu fico um pouco com essa visão, uma visão ambígua do analista, aquela cara meio, né, aquele sorriso meio
desfinge dele, né, dificulta um pouco essa interpretação, né, e aí ele fala que ele vai dar um remédio bacana. Né. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, acho que ela pode ser um coadjuvante maravilhoso, fundamental no processo de saúde mental, mas eu dou graças a Deus pelo fato de não precisar medicar meus pacientes. Se a minha formação em psicologia, se a minha formação fosse em psiquiatria, eu ia ter muita dificuldade de fazer análise e prescrever medicação ao mesmo tempo. Né? Então, também. quando o analista fala que ele vai dar um remédio, né, e que para um remédio legal, né, me sugere que o analista estava estimulando mecanismos de defesa. Né? Eu pensei nisso também, que o analista sucumbiu, né, a essa transferência. Ele se tornou aquilo que o Bo colocou nele, né? E é muito interessante esse aspecto no filme. Sim, sim. Muito legal. Tem um detalhezinho, né? Na hora do julgamento, o advogado... O advogado fala, né, que o Bo alimentava os peixes do aquário do analista, mas não dava comida para o morador de rua. Né? Então, uma das acusações que são feitas contra ele no julgamento é da insensibilidade, da falta de empatia, da falta de humanidade. Então, a gente pode pensar que isso já estava presente ali no consultório, quando ele está na recepção, alimentando os peixes. Bacana. Obrigada, Walter. Imagina, Obrigada obrigado mesmo. você, Rosana. Muito bom. Muito obrigado. Gente, é triste, mas, né, 9 horas vai fechar. Eu estava aqui procurando um jeito de ampliar, porque a gente tinha pensado, né, Walter, até umas 8h30. Então, mas eu coloquei até que é um filme de 3 horas. É um filme de 3 horas. Coloquei até as 9. Assim, o Tiago conseguiu fazer a pergunta dele? Até a reunião fechar, mas eu já queria agradecer a participação de todo mundo. Fiquem atentos aí para o próximo. Em abril a gente vai ter um outro filme, né? E aí fiquem atentos, que eu vou divulgando para vocês aí. Espero que vocês participem. Mas acho que tem aí a Bárbara querendo falar, o Tiago. Não sei se a gente vai ter tempo. O Tiago parece que escreveu. Eu não consigo ver aqui. Não sei se a Bárbara quer falar ainda. Temos 5 minutos, gente. Posso? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Agradeço também a oportunidade desse filme, porque assim, a primeira 1 hora ali, aqueles 45 minutos, eu fiquei assim, nossa, o que o Walter tá querendo, né? O que ele propôs com esse filme? E entra um pouco também no que a Rosana, as pessoas estavam falando, que é da postura ali do analista. Porque nesse primeiro tempo de filme, pelo menos a minha experiência, deu uma perspectiva de tentar encontrar uma lógica, encontrar um sentido, né? Quase eu falei assim, nossa, peraí, que neurose é essa aqui de tentar encontrar um sentido naquilo que não tem, né? E aí veio essa conexão com o terapeuta nessa hora dele estar passando a medicação, né? Ele entrou dentro desse padrão de tentar controlar, de tentar colocar uma ordem, de tentar amenizar, ao invés de deixar o fluxo daquela desordem ali, que é parte da dinâmica psicológica dele, né? E quanto que isso mexe com a nossa contra-transferência e transferência, né? Então, essa que eu queria colocar. Há um comentário que eu gostaria de fazer da tua fala, Bárbara, obrigado pela pergunta, é que o filme não é um filme junguiano, né? É um filme mais genérico, talvez até um pouco mais psicanalítico, mas a gente, de uma forma junguiana, a gente vai pensar que os símbolos produzidos espontaneamente pela psique apontam algum tipo de direção. Né? O símbolo, né, na concepção junguiana, é um movimento espontâneo da psique que aponta para a necessidade de uma resolução. Então, quando eu medico ou quando eu desvio do símbolo, eu tenho que estar muito atento, né? Porque eu posso estar justamente matando a função simbólica que traz desconforto, sim, mas que aponta a direção prospectiva daquilo que eu tenho que fazer. O depressivo, eu encho ele de antidepressivo, o sintoma dele abaixa. Mas aí ele não consegue fazer elaboração a respeito do porquê que essas imagens estão povoando
a psique dele. A mesma coisa vale para a paranoia e por aí fora. Né? Então, né, além da questão da escolha do materno e do paterno, a gente tem que estar muito atento, né, para promover, de alguma forma, a função simbólica na psique do nosso paciente. Né? Porque a gente vai entender, sendo junguianos, que a psique tem qualidades autorreguladoras. O que nós fazemos como analistas, como terapeutas, é dar catálise, dar momento para isso. Mas o processo já está acontecendo. O conforto do paciente, aquilo que ele pode eventualmente chamar de doença mental, talvez já seja a psique apontando o lugar que ele precisa elaborar no processo de individuação dele. Tá? Eu consegui ler aqui a pergunta do Tiago, se der tempo antes da gente cair. Tiago, a questão da rainha de copas, né, da mãe com a perda da cabeça, é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, né, mas é bastante interessante pensar nesse sentido. E a ideia de que todo o filme seja uma espécie de show de Truman é uma das coisas que são populares na internet, né? De que todo o desenrolar da jornada heróica do Bo, na verdade, é um grande cenário construído pela mãe dele para chegar nesse momento do confronto e da culpa e do eu te odeio, né? E aí a gente poderia pensar, se for esse o caso, quanto que a morte do Bo foi literal ou foi simbólica. Né? Talvez ele esteja vivendo por aí. Bom, gente, acho que antes que a gente caia, então vamos nos despedir, né? Obrigada novamente, Walter. Obrigada a todo mundo pela participação. Foi muito bom, Walter. Muito legal mesmo, viu? Um ótimo final de semana aí para todo mundo. Ótimo final de semana. Vivam, por favor. Perdão. Beijo. Beijos.